Bom, eu queria falar sobre uma espécie de covardia que a gente não reconhece como isso. A gente não reconhece como falta de coragem, porque ela não se manifesta como uma fuga, não é um pânico, você não entra em colapso por causa disso, ela é sutil, silenciosa. E eu acho que é por isso que ela é meio perigosa demais, porque ela não parece um erro, tá ligado? Ela parece prudência, parece maturidade, parece controle emocional, porque você abre mão de sentir algo, você evita sentir algo muitas vezes que talvez te deixasse mal. Isso te coloca em algumas situações, em algumas encruzilhadas, por exemplo, em que qualquer decisão que tu tomar não vai trazer sentimentos muito bons. Ou mesmo que traga, você reconhece que você vai ter que carregar um sentimento de perda consigo o resto da vida, que você vai ter que lidar com o fato de que uma porta foi fechada a partir do momento que tu tomou aquela decisão e que tua vida vai mudar muito dali pra frente. Só que o problema é que em muitos casos eu percebo agir com essa covardia, ser omisso no que eu realmente quero. Porque, veja bem, não são grandes tragédias, não são decisões épicas, são escolhas pequenas que você evita, adia. Só que quando você soma tudo isso, deixa de ser alguns detalhes da tua vida e passa a ser de fato o teu destino. Quem você é de fato, aquilo constituiu, aquelas ações fizeram de você quem você é. E quero dizer, talvez você até goste de onde você está, mas o ponto não é esse, o ponto é quanto dessa covardia moldou quem você é hoje. Quanto dessa covardia faz parte de você quando você estiver diante desse tipo de situação que exija uma ação imediata, você ainda vai faltar com coragem? É assim que você quer viver a tua vida? Isso partindo do pressuposto que você sente um dever moral maior do que si mesmo. Você tem um compromisso com algo, tem um compromisso com a verdade. Enfim, acho meio doido porque Kierkegaard ele falava um negócio meio perturbador, mas que vai soar como frase de efeito, mas não é o caso. Veja bem, ele dizia que o maior desespero do ser humano é não ser ele mesmo, mas não querer ser. Acho que isso ficou meio confuso, mas basicamente não é você ser você mesmo, mas basicamente não querer ser você naquele momento. Cara, isso aí muda o eixo da discussão moral aqui, porque ela desloca o problema de incapacidade para recusa. A covardia, nesse sentido, não é necessariamente a ausência de força, ela é a ausência de decisão. Porque quando você pensa em covardia, você pensa em alguém que não agiu com coragem. E normalmente, pelo menos para mim, quando eu pensava em alguém que agia com coragem, você pensava em atos heróicos, você pensava em coisas épicas, em tramas absurdas. Mas enfim, não é necessariamente isso. É saber que uma escolha ela precisa ser feita. Mas mesmo assim, tu escolhe permanecer suspenso, como se a suspensão fosse neutra, como não escolher fosse se manter neutro nesse sentido. Mas não é, porque ainda Kierkegaard fala que a existência ela é inevitavelmente uma escolha. Mesmo quando você já não escolhe, você escolheu. Isso é lógico, tá ligado? Então, se eu escolhi não me comprometer, se eu escolhi não me expor, se eu escolhi não assumir as consequências, desistir como indivíduo. Eu quero dizer que o que me incomoda é que a inércia ela não é um intervalo moral. Não quer dizer que quando as coisas fiquem difíceis você possa pedir tempo e tudo vai ficar bem. Cara, ela é uma posição existencial. E eu acho que esse é o problema. Eu acho que o problema é que essa posição é confortável. É confortável porque ela te oferece uma falsa tranquilidade. Eu digo pra mim que não.
eu tô sendo racional aqui, eu tô sendo cauteloso aqui, que não é exatamente o momento certo de eu fazer ou até não fazer algo. Você entende isso? O ponto não é que às vezes você faz ou não faz. Nem sempre a covardia é não fazer algo. Nem sempre essa omissão é não fazer algo, mas sequer escolher não fazer algo. Sequer conceber o assunto, só esperar que o tempo se encarregue das coisas e tome as decisões por você. Cara, isso é um grande desespero silencioso, mas não de quem cai do precipício, mas quem não tem a coragem de saltar. Você sabe que você está ali, que aquilo vai acontecer, que independente do que você fizer, as coisas vão seguir o seu rumo, mas você não consegue tomar uma decisão para fazer isso e bater no peito e falar: eu fui responsável pelo que eu escolhi. Eu vivo o que eu escolhi. Entende? É algo que não é atualizado, não é assumido. É mais sobre isso. E aqui que entra essa confusão que eu percebi estar fazendo e tal, e não gostei muito da situação, que é não conseguir diferenciar serenidade de omissão. Porque onde é que eu quero chegar com isso, cara? Por que aceitar aquilo que não está sob meu controle é de fato uma forma de sabedoria? Então, agir de maneira estoica é de fato uma virtude. Quero dizer, não o tempo todo e com ressalvas explícitas sobre alguns momentos e tal, logicamente usando discernimento e bom senso para isso, mas eu quero dizer que, no geral, você não pode ficar louco por algo que está fora do teu controle, entende? Isso aí, vamos assumir, vamos ter como axioma nesse debate que isso aí é o certo, saca? Mas onde que eu quero chegar? A covardia, ela evita algo, ou melhor, você acaba evitando algo que exige coragem. Isso não é serenidade, é só um medo racionalizado, justificado, organizado, que você repete alguma desculpa para si mesmo e não toma uma decisão sobre algum momento, ou toma a decisão de se abster daquilo tudo, como se você se projetasse como, pelo menos no meu caso, né? Me projeto como algo superior ao plano material. Bom, se somos uma dicotomia entre carne e espírito, segundo Agostinho, então esses problemas seriam problemas apenas da minha carne, porque da minha percepção, se eu sinto coisas que eu não gostaria de sentir, estão fora do meu controle, portanto, eu não domino isso com tamanha maestria, logo não pode vir do meu espírito, porque teoricamente a minha parcela espiritual, e leia esse espírito como a parte minha que está ligada com algo maior, que está ligado com Deus, não daria origem a um sentimento tão perverso quanto tristeza, arrependimento, enfim, angústia, que uma decisão ela pode te dar, enfim. E aí, diante disso, eu lembro um pouco eu acabei lembrando da Ética de Nicômaco, que fala que a virtude ela não é intenção, ela não é discurso, não é uma reflexão. Virtude é um hábito, é uma ação repetida no tempo, porque ninguém se torna justo, ninguém se torna corajoso pensando em justiça, admirando a coragem, porque eu tenho apreço por essas coisas. Eu acho que qualquer pessoa equilibrada, que não é muito comum, mas ela admira essas coisas. Mas esse que é o problema. Eu quero ser justo, eu admiro a justiça, mas eu tenho que agir com isso, eu tenho que agir com coragem para ser corajoso. Isso é muito desconfortável porque tira de mim todas essas desculpas que eu tenho dar para justificar essa paralisia, essa inação que acontece. Ainda pensando na Ética de Nicômaco, Aristóteles fala que a coragem seria o meio termo entre a temeridade e a covardia. Só que é aí que é importante entender uma coisa. O covarde, ele não é aquele cara que foge. Quer dizer, ele não é só o cara que foge. Porque muitas vezes fugir é um ato de coragem. Imagine você ver a tua civilização desabando ao teu redor,
sair de casa, abandonar tudo que tu ama, não seria um ato de coragem fazer isso? Mas o ponto que eu quero dizer é que o covarde dessa situação, do que a gente está discorrendo aqui, é o cara que não toma decisão. É o que vive um dia após o outro, vê as coisas desmoronarem e deixa o futuro dele a Deus dará. A sorte foi lançada e é isso. Isso é problemático. Porque eu não quero deixar o meu barco navegar para onde os ventos soprarem. Eu tenho um objetivo, eu sei quem eu quero ser. Mas eu acho que pelo fato da covardia ela não ser uma coisa. Não ser o melhor. Acho que a covardia, por você não perceber ela como um vício tão perverso, porque eu acho que quando você admira as virtudes, é muito fácil para você enxergar o erro da luxúria, é muito fácil você enxergar o erro da ganância, do orgulho. Quer dizer, eu acho que depois de agir dessas maneiras, você chega em casa de noite com um enorme peso na consciência e fala: puta, fiz merda. E pede perdão por isso. Só que o fato é que o lance de você ser covarde não é assim. Você não chega em casa e agarra o travesseiro de noite pensando: pá, meu, acho que eu sou um baita de um cagão. Acho que eu sou um baita de um medroso. Não pensa isso. E é esse que é o perigo disso tudo, porque isso pra mim, essa ficha pra mim caiu agora. Quero dizer, quantas vezes eu deixei de tomar decisões que eu queria, quantas vezes eu deixei de ser a pessoa que eu gostaria de ser. O ideal que eu gostaria de alcançar, as virtudes que eu costumo pregar, quantas vezes eu abri mão de agir da maneira que eu gostaria. E de novo, nem sempre em decisões épicas, nem sempre em casos absurdos que você vive, mas no dia a dia, quantas vezes eu abri mão de fazer algo que eu queria por ser covarde. Eu acho que o ponto é que quando a omissão ela se torna padrão, não é neutralidade moral, isso é de fato falha de caráter. Porque caráter, da perspectiva de Aristóteles, nesse caso, não é aquilo que eu penso sobre mim mesmo, mas aquilo que minhas ações revelam. E até Jesus Cristo falou isso, para você julgar uma árvore pelos seus frutos. E aí, pensando nisso, cheguei a uma pergunta que é: onde é que exatamente a prudência termina e a covardia começa? Até que ponto eu estou sendo estoico e até que ponto eu estou sendo covarde? Porque, a primeiro momento, esse limite não ficou muito claro para mim. Ele não é como se tivesse um aviso. Ele não é um erro gritante, como a gente falou antes. Não é uma coisa que te incomoda, um espinho na tua carne que não te deixa dormir. Não é isso. E eu acho que quanto mais você toma decisões covardes de se omitir, de não ser aquilo que você julga ser certo, não ser o homem ideal que você gostaria de ser, toda vez que você abre mão disso, um pouco mais dessa covardia se instala em você. Porque, veja bem, se nós partimos do pressuposto que a covardia é um vício da mesma maneira que a luxúria e outras coisas, você pode observar o comportamento de outros vícios na tua vida e perceber que eles se instalam de uma maneira muito padronizada no geral, falando a grosso modo, logicamente, que é: você passa a ter pensamentos sobre algo, não corrige os seus pensamentos e passa a agir daquela maneira. Então, o pensamento dá origem à ação e a ação por si só traz as consequências. Eventualmente, você está tão preso, tão cerceado nisso, que aquele vício passa a fazer parte da tua personalidade. E você toma decisões, e você pensa, e você experimenta o mundo, a tua percepção de realidade, ela é deformada por um vício que você tem. E isso é muito problemático, porque eu não quero que um vício atrapalhe a minha percepção de realidade e meu julgamento de certo e errado, principalmente. Eu não quero que tudo isso caleje a minha consciência de maneira que amanhã ou depois eu me torne um homem diferente para pior. Eu espero que daqui para frente eu olhe para trás e pense: bom, eu era pior no passado. E não que daqui para frente eu olhe e pense: eu era melhor no passado, moralmente falando, espiritualmente falando, enfim. Mas eu acho que toda vez que você não toma uma decisão, que você adia uma conversa, que você dribla um risco, é uma responsabilidade empurrada para depois. Eu acho que dessa forma a covardia ela toma conta da tua vida. E eu acho que
talvez o critério de tudo isso, apesar de ser incômodo admitir, é que se a minha omissão me protege de um desconforto imediato, mas me afasta de quem eu sei que eu poderia ser, então não é uma virtude. Então eu estou fugindo e não da maneira corajosa que a gente citou antes. Estou sendo omisso, estou sendo covarde, estou fugindo da decisão. E isso é um problema. Porque diferente de outras coisas, diferente de outros vícios talvez mais sérios de certa forma, quando pensando em que a covardia ela não amadureceu a tal ponto na tua vida, a ponto de ser uma coisa realmente problemática, ela não cobra as coisas de uma vez só. Quer dizer, o estrago que você enxerga de um vício em uma droga na tua vida é muito nítido, porque é muito grande, é fácil perceber. No dia seguinte, você acorda de porre, você acorda se olhando no espelho e percebendo que a sua pele piorou, seu corpo está cobrando preço, você não está se sentindo bem. Então, eu acho que o problema da covardia é que ela não cobra isso de uma vez, ela cobra oportunidades que não voltam, ela cobra palavras que não foram ditas. Eu acho que o problema da covardia é que quando você olha para trás, ela te causa dor de arrependimento, um conglomerado de ações, saca? Um conglomerado de situações, desde o teu trabalho até com a tua família, com as pessoas que você ama, com as suas relações interpessoais e, acima de tudo, consigo próprio. Ela cobra identidade, porque eu acho que chega um momento que você nem tem o direito de dizer eu poderia ter sido, porque você tem que admitir que você escolheu não ser, você escolheu não tomar uma decisão, você escolheu ser covarde e é por isso que você não chegou onde você queria, que você não é quem você gostaria. Porque, cara, não é que eu não acho que eu deva ser prudente, que eu não deva ser paciente, que eu não deva sentar e pensar na decisão que eu vá tomar quando for uma decisão séria, ou ponderar as coisas antes de tomar uma decisão pequena do dia a dia. Eu quero dizer que é muita mentira confortável que você conta pra si mesmo, que tá dizendo que não, porque eu tô esperando e estou sendo sábio por esperar, porque toda contenção é uma virtude. Toda vez que eu me contenho de fazer algo, toda vez que eu me omito de fazer algo, eu estou sendo virtuoso. Afinal, é melhor fazer isso do que fazer algo mal. De certa forma, sim. Mas eu quero dizer que nem sempre as decisões que tu vai tomar na tua vida são boas e ruins, no sentido de que uma coisa vai te deixar muito feliz e outra coisa vai te deixar muito triste. Cara, às vezes as duas decisões vão te deixar na merda. E você tem que decidir qual merda tu vai mergulhar. Porque isso também define quem você é. Pelo menos você teve peito para mergulhar naquilo, escolher aquilo e mergulhar naquilo e falar: eu sou isso aqui, a minha identidade é isso aqui. Só que quando você larga nas mãos do tempo e deixa as coisas serem decididas por você, isso molda quem você é futuramente e não por você. Você é um navio que escolheu içar a vela e esperar que o vento empurrasse você para um lugar legal. Ou para um lugar menos pior do que você esperava ir. Eu acho que muitas vezes a gente só aprende a falar bonito e dar desculpas a respeito do que a gente gostaria realmente de fazer e não admite o tamanho da merda que tá fazendo, o tamanho do covarde que é. Talvez a pergunta certa não seja o que é certo a se fazer, porque na maior parte do tempo tu sabe o que é certo a se fazer. Mas o ponto é quanto tempo até quando eu vou chamar omissão serenidade de serenidade, melhor, por mais quanto tempo eu vou chamar omissão de serenidade, se era pura covardia. Se você só não quis tomar a decisão, se você só se escondeu, por quanto tempo mais tu vai fazer isso? Por quanto tempo mais a tua personalidade vai ser moldada por isso? Por quanto tempo mais tu vai olhar para trás e vai perceber que tu foi um covarde e que a maior parte da tua vida foi definida por covardia e que você nunca soube, de fato, o que é coragem, que você não teve peito para agir da maneira que você gostaria de agir, para ser moral da maneira que você gostaria, para acertar da maneira que você gostaria de acertar.
ou mesmo errar da maneira que você gostaria de errar, porque, de novo, isso faz parte de você. Por quanto tempo o medo, por quanto tempo você vai ser covarde e vai deixar que isso limite quem você é, ou melhor, defina quem você é, por quanto tempo mais isso vai definir a sua vida, definir quem você é e para onde você vai chegar, enfim. Por quanto tempo mais tu vai deixar, tu vai ficar jogando dados com a sorte, se omitindo, esperando que as coisas acabem como você gostaria que acabassem, porque não é assim. E acho que era um problema meu também. Não, com certeza é um problema meu. E foram as coisas que eu me questionei até aqui.